Lucas, capítulo 20, verso 9 a 19. Amém? Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles os feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, derrama graça sobre as nossas vidas e nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor gere no nosso interior arrependimento, amor, ó Deus, à Tua palavra e submissão, ó Deus, à Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. A história, ela é repleta de fatos, de contos, de pessoas importantes, de pessoas menos importantes. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e especificamente para o livro de Gênesis, nós vemos expoentes nesse livro, no livro de Gênesis. Nós vemos como Deus criou o universo, nós vemos como Ele estabelecera algumas alianças, como Ele criou cada pessoa, ou pelo menos o primeiro homem, no caso ali Adão, e em seguida Eva. Nós vemos como Ele trabalha, nós vemos como Ele vai estabelecendo e nos mostrando de modo progressivo sua revelação. E quando chega ali em Gênesis 12 em diante, mais especificamente em Gênesis 15, Deus nos dá uma pista de que o seu propósito, em termos de revelação progressiva, sempre foi de se revelar para todos os povos. Então ele diz para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus vai se revelando cada vez mais que a história vai prosseguindo, e nós vemos outras pessoas de outras nações que inclusive estão inseridas na árvore genealógica de Jesus. Pessoas como Raabe, pessoas como a própria Ruth, a Moabita. Nós vemos outros personagens que são impactados pela palavra do Senhor, pessoas de outros povos, como no caso Naamã, como outros personagens que também nós conseguimos perceber ao longo da narrativa bíblica.
E textos como Isaías, como Filipenses, que mostram que Deus, que no fim de todas as coisas, toda língua, toda tribo, todos os povos confessarão o nome de Jesus, só demonstra que essa sempre foi a vontade de Deus, se revelar para todos os povos, com a sua cultura, com a sua tradição, com as suas peculiaridades. E Deus não estava em nenhum momento preocupado em simplesmente reduzir a nós mesmos em uma só tradição. Pelo contrário, Ele ama a diversidade. É por isso que o anseio do meu coração, e eu falava isso ainda hoje com a minha esposa, com a Thaís, é que o desejo do meu coração é que essa igreja continue sendo composta por pessoas diferentes. Tanto aqueles que carecem de coisas básicas da vida, como pessoas com recursos, ou pessoas com diplomas, ou com uma certa importância dentro da sociedade. Porque é nessa diversidade que o Senhor se revela. Deus ama isso, Ele gosta disso. Porque precisamos ser unidos não pela nossa cultura, não pela nossa tradição, não pela nossa peculiaridade. Somos reunidos aqui domingo a domingo pela palavra de Cristo. E nos reunimos aqui porque acreditamos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Estamos aqui com uma só coisa em comum. Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores e nos arrebanhou para participarmos e sermos povo de Deus. Amém? Essas coisas devem estar cravadas em nossos corações. E isso deve estar cravado em nossos corações, porque é isso que Ele vai transmitir agora. Aqueles mesmos chefes, mestres, no caso, chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, descrito no verso 1 do capítulo 20. Ele vai continuar discorrendo no verso 9, mas agora ele utiliza aquilo que eu tenho já falado para vocês. Ele vai utilizar o artifício da parábola para se reportar aos seus ouvintes. Então ele conta a parábola e diz a seguinte coisa: certo homem plantou a vinha. Um certo homem plantou a vinha. E o que eu quero que já fique claro para vocês é que esse homem, esse ser que criou todas as coisas, foi Deus. Foi Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Foi Deus. Eu acho que talvez vocês já tenham tido essa experiência de plantar, sei lá, no interior dos avós de vocês, dos pais de vocês. Eu já tive. Eu lembro que certa feita, nas minhas férias, lá ali por volta de 12, 13 anos de idade, nós íamos para o Piauí. E eu sempre fazia questão de ir com os meus tios para o plantio, para a roça, como eles dizem, né? E aí ele fazia assim: olha, Manuel, vamos combinar assim. A gente vai sair tal hora e eu vou abrir as covas, é assim que eles chamam, e você vai distribuir as sementes nas covas. São 4 a 5 sementes de milho em cada cova. E eu lembro que eu saí jogando as sementes. Ele abria a cova e eu jogava as sementes. 15 dias depois da plantação, já começa a nascer as mudas ali do milho e tal. Não que os milhos já tenham nascido, mas eles já começam a crescer, já começam a florescer. E era interessante, porque às vezes eu ia para lá, já estava plantado, mas a gente ia só para andar de cavalo ou coisa desse tipo. E eu passava e dizia assim, ó, essa corrida aqui de plantação de milho, foi eu que plantei. Isso aqui é meu, rapaz. Quando não muito, ele também dava pra gente, acho também que já foi interior, também sabe. Eles dão pra gente assim, ó, esse cabrito aqui pequenininho é seu. Cuide dele. Menino, ninguém podia pegar do meu cabrito não, meu amigo. Epa, e se outro cabrito quisesse bater no meu cabrito, meu amigo, o negócio ficava feio pro outro cara.
aquela sensação de posse. Aqui, o dono da vinha não é eu e nem você. O dono da vinha não é os brasileiros, não são os americanos, não são os ingleses, não são os batistas, não são os presbiterianos, não são os metodistas, não são os judeus. O dono da vinha é Deus. É Deus. Todas as vezes que você tenta afastar pessoas que são diferentes da sua cultura, quando você deixa de ir na casa do seu irmão assistir o jogo do time dele porque você torce para o rival, você está dizendo assim, ó, eu sou o dono da vinha e na minha vinha tem que ser do meu jeito. Todas as vezes que você se afasta por causa da peculiaridade que um outro irmão tem no seu coração, você está dizendo assim, ó, eu sou o dono da vinha, e na minha vinha é do jeito que eu quero. E esse é um problema. E esse é um dos nossos problemas. Porque certo homem que planta a vinha, esse que criou todas as coisas, é quem é o detentor dessa vinha. Mas esse Deus é bondoso. E a gente vai ver sobre isso. Esse Deus é gracioso. Ele cria a vinha, e aí eu volto de novo no exemplo do meu tio. Por mais que eu dissesse que aquela fileira era minha, porque foi eu que plantei, todo o terreno era do meu tio. As sementes eram dele, foi ele que abriu a cova, eu só fui plantando, foi ele que fechou, era ele que iria colher, porque a ideia de aguar realmente vinha realmente das chuvas dos céus, mas tudo era dele. Mas para todo jovem da minha idade que passava perto daquela roça, eu dizia, aquela corrida de milho é minha. Mas o que meu tio fez, assim, se nós pudéssemos pôr em pé de comparação, foi simplesmente arrendar a vinha para mim. Ou no caso, arrendar aquela corrida de milho para mim. E foi isso que Deus fez para a gente. Ele arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. O problema de certas tradições e certas denominações é arrogar para si o título de dono da vinha. É arrogar para si a ideia de ser a nação ou a denominação ultra power blaster enviada de Deus. Mas o próprio Deus se revela nessa diversidade de denominações. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia ao ecumenismo. Eu sei bem o que é uma tradição cristã, temente à palavra de Deus, que ama a Deus. E eu também sei o que é uma seita. Eu tenho isso muito claro diante de textos bíblicos que nós vemos na palavra de Deus. Isso eu não tenho nenhuma dificuldade. O que eu não posso dizer é que Deus não se revela através dessa diversidade de denominações. Porque Deus faz assim. Ele arrendou para a gente essa vinha. Na época da colheita, no verso 10, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Aqui a gente precisa entrar no texto e ser mais específico. Porque lá no final, no verso 19, ou pelo menos no final dessa perícope, a gente vai ver que os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois eles perceberam, eles sabiam que Jesus estava falando diretamente para eles. E quem é esse povo? Senão o povo judeu. A gente estava conversando, eu e a Thaís, e a gente viu um vídeo onde duas pessoas de nações diferentes se colocaram lá no centro de Jerusalém e passaram a pregar o Cristo, morto e ressurreto.
E é interessante, porque aqueles que sempre acusam as pessoas de perseguição, que eles são perseguidos e de fato são, aqueles que dizem que são rechaçados e muitas vezes são, eles fazem a mesma coisa quando qualquer pessoa se levanta para falar sobre Jesus no centro de Israel. Eles apedrejam, eles cospem e eles rechaçam qualquer pessoa que fale que Cristo é o Senhor no centro de Jerusalém. Essa mesma nação é aquela nação que, como eu já compartilhei com vocês, que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que lhes são enviados. Jesus diz: esse homem que plantou a vinha, o Deus de Israel, enviou um servo até vocês para orientar vocês. Homens como Samuel, homens como Elias, Eliseu, homens como Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Naum, Joel, Obadias, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Micaías, tantos homens que Deus enviou para instruir a esse povo. Mais adiante, quando chegamos em João, capítulo 1, ou pelo menos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos um profeta, que dentre todos os profetas, nascido de mulher, era o maior de todos, João. E ele anuncia o Cristo. Ele anuncia aquele que é maior. Ele diz assim: olha, eu estou anunciando um que é maior do que eu, e que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Vocês devem seguir a ele, vocês devem ouvir a ele. Mas esse povo continua a rejeitar. Então eles matam o primeiro servo. Em seguida ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado. Amado, quem sabe o respeitarão. E se vocês olharem para os evangelhos, principalmente no começo de cada capítulo, talvez em Lucas um pouquinho mais adiante, quando João vai batizar a Jesus, e o Espírito Santo desce de forma corpórea, uma voz brada dos altos céus e diz o seguinte: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Esse é o meu filho. Mas a esses, eles não receberam com alegria. A esses eles não o abraçaram. Mas fizeram a mesma coisa. E em modo de predição, em modo de anunciar aquilo que ainda iria vir, ele diz no verso 14: mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E a predição vem aqui, verso 15: assim lançaram fora da vinha, fora dos arraiais ali de Israel. E lá no Calvário, mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu percebo aqui, é que não somente essa tradição, mas todos nós somos capazes de sermos tomados por essa corrupção do nosso coração. Porque todos nós temos no nosso interior a corrupção da natureza humana.
se eles fizeram de forma mais diretiva, mais explícita. O nosso problema é que nós fazemos isso silenciosamente. Se eles levaram para fora e o mataram, a gente muitas vezes matamos a Jesus em nosso coração, rejeitando seus ensinos, rejeitando a sua obra, rejeitando os seus estatutos, rejeitando o seu exemplo, não nos comprometendo com a sua palavra, negligenciando e sendo desobedientes aos seus decretos. Nós matamos a Jesus todas as vezes que nós formamos no seio da igreja, onde quer que estejamos, um ambiente de facção, onde nós simplesmente faccionamos o todo, simplesmente para nos tornarmos mais confiantes ou mais confortáveis na nossa redoma. O que é que a gente faz? Nós nos cercamos de pessoas iguais a nós, que falam igual a gente. Nós criamos uma espécie de tribo dentro dos ambientes onde nós estamos inseridos. E nós somos capazes de fazer isso em nome de Deus. É bem verdade que teremos mais afinidade com uns do que com outros, e isso não tem nenhum problema, isso faz parte. Até uma família onde tem muitos irmãos são assim. Eles dizem assim, eu tenho mais afinidade com o irmão X. E o outro vai dizer, eu tenho mais afinidade com o irmão Y. E tudo bem por isso. Isso não é problema. O problema é quando você distancia o outro. O problema é quando você deixa o outro na sarjeta. O problema é quando você exclui o outro de livre vontade, só porque você fica desconfortável com a tradição, cultura, modo de falar do outro. E é por isso que eu sempre fui contra isso, porque eu não vejo isso nas Sagradas Escrituras. Ele atendeu a mulher sírio-fenícia também, lembram? Ele atendeu a viúva de Naim. Ele atendeu o centurião romano. Ele foi ajudado e aceitou a ajuda de Simão, o sirineu. A gente vê em cada parte da Bíblia Deus se revelando a tantas outras nações. E a gente vê isso exclusivamente também em Atos, capítulo 2. A gente vê, a partir de Atos, a obra se expandindo para outras nações. Inclusive, era o desejo de Paulo pregar o Evangelho naquilo que hoje é a Espanha. O desejo de Paulo em Romanos 16 era chegar até aquele local. Não se sabe se ele chegou, mas o que ele queria era proclamar o Evangelho a todas as nações, porque essa sempre foi a vontade de Deus. E nós devemos nos comprometermos em continuar pregando o Evangelho, sim, a pessoas diferentes de nós e tornar essas pessoas parte do nosso ciclo de amizade. Nós não podemos rejeitar o diferente. Nós não temos nenhuma carta autoritativa para negligenciarmos o diferente. Toda pessoa que faz isso não entendeu a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não entendeu. Mas, pastor, essa pessoa me fez mal no passado. Você acha que essa pessoa fez mais do que os judeus fizeram com Jesus? De forjar uma situação, prender a Jesus, chicoteá-lo, levá-lo para fora do arraial, crucificá-lo, e para que ele tivesse a morte mais sangrenta. No final de João, a pregação que nós temos é, Senhor, uma das maiores pregações de Jesus para mim, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que o que fizeram contra você é mais do que fizeram contra Cristo, do que o que fizeram contra Cristo?
Então você não somente está dizendo que agora também é o dono da vinha. Você está dizendo que é maior do que Jesus também. Você está dizendo que a obra de Jesus é menor do que o seu sofrimento. E nesse sentido, você está absurdamente errada, e simplesmente, errado ou errada, e simplesmente afogado na corrupção da natureza humana. Nós formamos guetos. Nós somos inclinados a formar guetos. Aonde a gente chega. Ei, pastor, é só na igreja? Não. É aonde a gente chega, a gente é tendencioso a formar guetos. Porque no gueto é confortável. Na periferia, as pessoas pensam igual a gente. Mas Deus nos chama a anunciar o evangelho àqueles também que são diferentes de nós. E tentarmos, de alguma maneira, a estarmos ali inseridos naquele diferente, simplesmente com o propósito de pregar o evangelho. Paulo diria em 1 Coríntios capítulo 9, eu fiz judeus para os que são judeus, e fiz-me gentios para os que são gentios. Eu fiz-me de tudo a fim de ganhar alguns. O propósito desse homem é tão impactante porque o desejo do coração dele é tão somente pregar o evangelho a todos os povos. Ele ama os gentios e ele também ama os seus. Quando ele recebe a oferta dos irmãos da Macedônia para levar os irmãos de Jerusalém que estão passando necessidade, ele recebe uma profecia dizendo assim: Paulo, não sobe para Jerusalém, porque se tu subir para Jerusalém, eles vão te matarem lá. E Paulo diz assim: ó, eu não estou pronto não somente a ir até lá, mas eu também estou pronto para morrer pelo evangelho. Então ele reúne as ofertas e leva para o povo judeu que está passando necessidade em Jerusalém, mesmo colocando a sua vida em risco. O povo judeu, esse mesmo povo, que lá em 2 Coríntios 12, 11, ele diz assim: olha, eu fiquei em perigo entre os da minha própria nação. Gente, calúnia, traição, seria bom se não existisse, mas existe. Porque isso faz parte da profunda corrupção da natureza humana. Faz parte. A diferença é como nós vamos lidar com isso. É como nós vamos enfrentar isso. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil. Se nós vamos enfrentar isso de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva das boas novas do evangelho, ou simplesmente de acordo com aquilo que a gente acha que é mais confortável. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é a admirável paciência e longanimidade de Deus. Para mim é fascinante. De enviarem os profetas a instruírem, a falarem à nação de Jerusalém, a falar ao seu povo, a ensinar, a instruir. E o que me chama a atenção é que ele vai cumprir os seus decretos para com essa nação do mesmo jeito que irá cumprir aquilo que ele pré-estabeleceu para a sua igreja. Ele fará isso. Ele cumprirá isso. Mas nesse processo, do início, meio e fim, o que chama a atenção é a sua admirável paciência e longanimidade. Você é impaciente com o irmão novo na fé. Você é impaciente muitas vezes com o seu filho, quando você vai instruir o evangelho. Você é impaciente com o seu cônjuge. Você é impaciente com qualquer pessoa que pensa diferente de você. E sabe por quê que a gente é assim?
Porque a gente esquece da paciência de Deus para conosco. Se todas as vezes que nós tentássemos ser impacientes, que nós fôssemos tomados pela nossa fúria, que nós fôssemos tomados pela nossa raiva, nós nos lembrássemos da obra de Deus nas nossas vidas, da paciência de Deus para conosco, nós voltaríamos atrás, nós daríamos um passo atrás. Nós repensaríamos tal tomada de decisão. Porque a nossa história não é uma história em si de constância. Todos nós desejaríamos que a nossa vida fosse constante. Todos nós desejaríamos que a nossa vida com o Senhor fosse retilínea, equilibrada, regular. Esse era o desejo dos nossos corações. Mas nós não somente não somos assim, mas nós queremos que os outros sejam. Nós queremos que o outro seja o que eu não sou. Nós queremos cobrar o outro porque nós já enfrentamos bem aquela batalha, mas esquecemos que um dia aquelas batalhas nos fez ser derrotados, nos sentimos fracassados diante de batalhas que outros irmãos estão passando nesse exato momento. Paciência é não somente algo que Deus revela a nós, mas é algo que Ele requer que nós venhamos a demonstrar a outros. O problema é que a gente não aprende isso no primeiro ano. A gente não aprende isso no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. Não é algo que a gente aprende da noite para o dia. Não é algo que se apega a nós por osmose, porque a gente está próximo de uma outra pessoa em si. Leva tempo de caminhada. Leva tempo de caminhada e às vezes nós precisamos ser pacientes com aquele irmão diferente. Porque hoje ele pode não ser útil na sua vida, mas lá na frente ele pode ser útil na sua vida. Paciência. Precisamos ter para com os outros a mesma paciência e a longanimidade que Deus teve conosco. E se você fosse assim, paciente, longânimo? E se você diante do diferente respirasse um pouco assim, pensasse na bondade de Deus e paciência de Deus e desse uma resposta com doçura àquele que te infligiu em algum mal? Talvez você não se sentisse no primeiro momento totalmente confortável. Mas é isso que Deus te chama a fazer. É isso que Deus requer de você. No verso 14 nós vemos que os lavradores o viram, combinaram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus pergunta agora, depois da parábola, dizendo o seguinte: o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. É interessante esse texto, porque nós vemos a profunda corrupção da natureza humana, nós vemos a admirável paciência e longanimidade de Deus, mas nós vemos também a ira de Deus. Deus não poupará aqueles que não reconhecerem o Filho. Deus não poupará aqueles que se prostrarem diante do Filho de Deus. Porque o que nós vemos é quem nega quem nega o Filho, nega o Pai que o enviou. Mas o texto não se reduz somente a isso. Nós vemos mais.
Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Mas Jesus olha fixamente nos olhos dos seus ouvintes. Ele olha fixamente e diz assim para eles: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E o final do verso 18 é uma extensão de Daniel 2:34, quando a pedra, a pequena pedra, esmiuça e torna em pó a gigante estátua de Nabucodonosor. Essa pequena pedra se tornou a pedra angular, a principal pedra. E todos aqueles que tropeçam nessa pedra, e todos aqueles que recaem sobre essa pedra, será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Então nós pregamos o Evangelho, não somente porque essa é a chamada de Deus para nós, irmos e pregarmos o Evangelho, mas porque, assim como eu acredito que nenhum de vocês quer que aqueles que estão próximos a você, ou o seu parente, ou o seu ente querido, sofra com isso. A condenação eterna, porque as palavras aqui agora já não são mais de doçura, de paciência e de longanimidade. As palavras são diretas, serão despedaçados, se tornarão pó. Gente, a pregação do Evangelho, ela tem o seu tom de urgência. Ela tem o seu tom de urgência. E não adianta a gente achar que todas as pessoas vão para o céu, porque não vão. Nem todas as pessoas vão para o céu. Mas somente aqueles que confessarem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, enviado, que morreu pelos nossos pecados. E que, assim como o Espírito Santo, ele também é Deus, tal qual como o Pai. Negar essas realidades será de todo um prejuízo sem tamanho para a igreja. Porque, como eu já falei para vocês, essa igreja foi edificada por essa pedra angular, a principal pedra. E essa pedra que ele está descrevendo aqui, é ele mesmo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então agora ele vai falar com severidade sobre o juízo de Deus. Todos aqueles que negarem o Filho de Deus, todos aqueles que negarem a Jesus, serão despedaçados e reduzidos a pó. E isso pode até não acontecer nessa realidade presente, mas se concretizará na realidade futura. Às vezes eu sou tomado por um dilema. Tanto da convicção que eu tenho sobre essas verdades, quanto como pessoas podem negar essa realidade. São esses dois dilemas. Primeiro, eu tenho tanta convicção nessa verdade de Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição, dos perdão e remissão dos meus pecados, e que quando ele se revelar nos céus, logo logo nós estaremos juntos na eternidade. Eu tenho tanta convicção nisso, que às vezes eu me sento e fico refletindo. Não é somente como o ímpio pensa, como o ímpio negligencia essa verdade tão maiúscula e tão robusta. Não é somente como o ímpio pensa assim. É como aqueles que um dia desfrutaram desse ambiente, negam essa realidade. E para mim isso é um dilema mortal, assim.
A única coisa que acalma o meu coração diante desses dias de reflexão é: Manuel, vai de boas aí, a minha graça te basta. Isso não é novo. Isso não está acontecendo só agora. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Calúnia, traição, abandono, isso tudo faz parte da profunda corrupção da natureza humana. Todos nós somos inclinados a negarmos a Deus, a sua criação, a negarmos o Filho, a negarmos essas realidades espirituais que estão à nossa volta. E a única coisa que nos conduz no eixo, e a única coisa que nos faz perseverar nessa caminhada, é a própria ação miraculosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos regenerando, mudando as nossas prioridades, revelando-nos a Cristo Jesus e gerando no nosso coração uma profunda confiança e convicção em Cristo Jesus. Jesus deve ser o centro da nossa vida. A maneira como Ele lida, os seus hábitos de devoção, de submissão, de oração, devem ser copiados por todos nós. Escrutarmos e olharmos as Sagradas Escrituras dia a dia, nos ajudará a cada vez mais sermos moldados por essas realidades tão profundas. E são justamente textos como esses que nos ajudarão a refletir se de fato estamos perseverando, se de fato estamos no caminho certo, ou se então estamos simplesmente sendo tomados por corações orgulhosos, presunçosos, diante de Deus. Veja lá se você realmente está sendo algo submisso e obediente à vontade de Deus, ou então está simplesmente negando e negligenciando, talvez não oralmente, mas com as suas atitudes, a pessoa do Filho de Deus. No verso 19, nós ficamos sabendo que os mestres da lei agora procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Lembra que eu disse para vocês, quando eu preguei sobre o verso 1 até o verso 8, não adiantaria o que Jesus falasse para esses homens. Não adianta a explicação de Jesus para aqueles que para aquela plateia, para os seus ouvintes. Você está aí, todo bichão assim, achando que vai exemplificar, que vai elucidar, que vai esclarecer, em certo sentido, esse evangelho para pessoas que estão com o seu coração fechado, duro. Não vai adiantar. Jesus sabia disso. Não era a explicação de Jesus, era a disposição do coração dessas pessoas. Vocês acham que eles estavam preocupados a debater ideias? Vocês acham que eles estavam preocupados a dialogar com Jesus, refutá-lo, persuadi-lo de que ele estava errado? Vocês acham que esses homens estavam preocupados com isso? Não. O desejo deles é silenciá-lo, prendê-lo e logo rapidamente matá-lo, assim como fizeram com João Batista. Quando João começa a pregar que Felipe estava errado no seu casamento, o que foi que ele fez? Mandou prender a João. Ele sabia, ele cria que João era um profeta de Deus. Ele não queria matá-lo. Mas a sua esposa, a quem ele contraria, a quem ele teve um casamento disfuncional, a Herodias, faz um pedido a ele, pedindo para matar João. Ele sabe que não deveria fazer isso, mas mesmo assim o faz. Essas pessoas que estão com seus corações empedernidos, endurecidos,
Não adianta, meus irmãos. Não adianta. E esse tipo de pessoa, independente de qual denominação seja, tudo que consegue é simplesmente gerar alvoroço, gerar divisão, gerar contenda, gerar briga no seio da igreja. Mas nunca depurar a igreja, nunca refinar a igreja de Cristo, nunca edificá-la, nunca amadurecer, mas tão somente dividir, faccionar, arrumar contendas e, como Paulo diria em Tito, e genealogias de velhas caducas. É só isso que consegue no máximo, e é só isso que esses homens queriam, silenciar a Jesus. Mas eles, nessa ocasião, tinham medo do povo. 3 coisas que nós precisamos aprender com essa mensagem aqui nessa noite. Você é um ser humano potencialmente capaz de não somente destruir a sua vida, como pôr em xeque a vida da sua família, como também pôr em xeque a vida da igreja que você congrega. Vocês ouviram o que eu disse? Sim ou não? Você é potencialmente capaz de destruir a sua vida, a vida da sua família e a vida da sua igreja. E tudo isso pelo pecado que habita em você. E tudo isso porque você está olhando demais para o seu interior. E tudo isso porque você está apegado demais com a sua imagem. Você, muito provavelmente, esqueceu-se do Filho de Deus. Que mesmo sendo Deus, vem à terra para ensinar, para instruir, para curar, para libertar, para anunciar as boas novas de Deus, fazendo questão de Ele mesmo entregar a sua vida. O que me chama a atenção, né, a gente já viu isso aqui em Cristologia, de Cristo como um profeta, né, é a capacidade que Ele tem de encarnar a sua própria mensagem. Um profeta só é profeta de verdade quando ele consegue encarnar a sua mensagem. Esse pessoal que fica pedindo pix, esse pessoal que fica dizendo que está anunciando uma coisa nova para você, é tudo balela. O que me chama a atenção é que ele não é somente o Deus revelado, ele é a mensagem. E é a mensagem encarnada. João Batista era profeta porque ele tinha uma mensagem encarnada na sua pessoa. Oséias é um grande profeta, mas ele tem uma mensagem encarnada na sua vida. Ele é casado com uma prostituta, a fim de mostrar a Israel o que Israel era. O verdadeiro profeta encarna a mensagem, seja ela dolorosa ou não. E todas as vezes que nós olhamos demais para nós mesmos, nós esquecemos dessa grande mensagem que Cristo nos revelou. E esquecemos de replicar nas nossas vidas essas ações tão incríveis, tão maravilhosas, tão impactantes, que é a mensagem de Cristo. E tudo isso por causa do nosso potencial para o mal. Você pode fazer isso. Então, todas as vezes que você pensar em ser impaciente, todas as vezes que você tentar distanciar o outro só porque ele é diferente, pense bem.
Todas as vezes que você pensar em excluir o outro só porque esse outro te fez mal, pense bem. Porque diariamente vocês intentam contra a santidade do Senhor. Mas em cada manhã, as misericórdias dele se renovam na vida de vocês. Então, se você tem alguma diferença e alguma divergência com o outro, não saia daqui sem resolver isso. Não saia daqui sem alinhar isso. Porque lá no fundo, se você continuar se mantendo assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que você é o dono da vinha. E você acha que o seu sofrimento é maior do que o de Jesus. E não é. Não passa nem perto. Segunda coisa, e no caso é uma extensão disso, sejam pacientes. Sejam pacientes com o diferente. Sejam pacientes com aquele que já está há muito tempo na fé e ainda não amadureceu. Sejam pacientes com aquele que é novo na fé e comete erros que você um dia cometeu. Sejam pacientes com aquele que ainda não conseguiram se livrar de pecados, que estão sendo escravizados em pecados há muito tempo. Sejam pacientes, porque um dia foi você também escravos desse pecado. Eu consigo enxergar aqui, enquanto pastor, uma multidão de gente que conseguiu vencer pecados, que eu tenho convicção que naquele dia que estavam ali, naquela redoma, achavam que nunca iam se livrar disso. Mas hoje estão aqui, ainda lutando, ainda meio que trôpego, ainda batalhando, ainda meio que se arrastando, mas ainda aqui, ainda fazendo de tudo para agradar ao Senhor e para servir ao Senhor. Mas naquele dia que nós sentamos e choramos juntos e oramos, talvez nem você, nem eu mesmo acreditávamos que nós conseguiríamos vencer essas batalhas tão rapidamente, ou pelo menos que nós conseguiríamos um dia vencer a prostituição, a mentira, a pornografia, a falta de integridade. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, age para conosco com paciência. É essa mesma paciência que ainda nos faz ainda perseverarmos nessa caminhada aqui, amando e pregando o Evangelho. Por último, eu quero que vocês não esqueçam disso. Existe sim um juízo final. Existe sim um inferno real, onde todas as pessoas que não se amoldaram, que não confessaram a Cristo Jesus, serão lançadas no fogo, onde há ali enxofre, onde há ranger de dentes, onde há uma eternidade de maldição. E isso, meus irmãos, é real. Isso é real, e todas as vezes que nós olhamos para isso de modo mais assertivo, quando nós olhamos para isso e refletimos sobre essa realidade, nós somos tomados por essa sensação de urgência da pregação do Evangelho. Todas as vezes que eu compartilho com vocês, nos encontros de casais, sobre cuidado de filhos, sobre cuidado daqueles que estão à nossa volta, sobre perseverar na caminhada, sobre amar o Senhor, sobre deitar à sepultura, confessando a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso não é clichê não na minha vida, isso é real.
Isso me preocupa, não de um ponto de vista onde eu concentro todas as forças em mim mesmo, não, mas porque isso gera um senso de urgência no meu interior. Se vocês negligenciam o da própria casa de vocês, como, pois, vocês se comprometerão com os de fora? Se não choramos, se não pranteamos pelos da nossa própria casa, como podemos arrogar para si preocupação com os de fora? Se a mensagem não é o centro do seio da minha casa, como eu poderei, com integridade, pregar o evangelho para os de fora? Se você passa a mão no pecado daqueles que são da própria casa, como, pois, exortarão os que são de fora? A pregação desse evangelho, que moldou as nossas vidas, começa para uns às 5 da manhã. Aqueles que acordam mais tarde, às 6, 7, 8. Deus sabe que tem uns pecadores ainda que acordam 9 horas. Ainda tem uns que vão até às 10. Mas é ali que começa mais um dia de vida. E se você não se levanta comprometido com essa realidade, eu tenho uma frase para lembrar para vocês também. Satanás come fé no café da manhã. Satanás come fé no café da manhã. Se não nos levantamos comprometidos com essa mensagem, é até estranho esperar que durante o dia ela impacte as nossas vidas. É até estranho nós esperarmos algo divino do Senhor no decorrer do dia. Então a minha oração é que vocês estejam comprometidos com essa realidade. E lembrem-se, o inferno existe para aqueles que negaram o Filho de Deus. E nessa realidade, e nessa afirmação tão obtusa da palavra de Deus, vocês podem me cobrar, e eu não abro mão disso. Todos aqueles, prestem atenção, todos aqueles que negarem o Filho de Deus serão despedaçados e reduzidos a pó. Todas essas pessoas. Se isso não é o suficiente para te levar para casa com o coração quebrantado e com esse senso de urgência para com os da sua casa, é provável que você ainda não entendeu a necessidade de urgência do Evangelho. Eu espero que um dia todos aqueles que estão aqui e todos aqueles que estão debaixo da sua liderança possam achar refúgio nessa mensagem. Porque Paulo diria, nós somos fragrância de vida para aqueles que estão crendo, mas para aqueles que não estão crendo, nós somos fragrância de morte. Cheiro de vida para os que estão crendo, cheiro de morte para a morte, para aqueles que estão negando a mensagem do Filho de Deus. Então hoje, se você chegou aqui e ainda não consegue enxergar essa realidade, se ainda não consegue observar isso de maneira acurada, clara, cristalina, a minha oração é que você se volte para o Senhor e confesse a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas se você ainda não enxerga essa realidade, de verdade, a minha oração é para que Deus continue tendo paciência de você, paciência para com você, como um dia ele teve comigo, teve com a minha esposa, teve com o Samuel, teve com o Kelvin, teve com o Tainan e teve com tantos outros que estão aqui. Esse é o desejo do meu coração. Eu não sei bem se isso irá se concretizar na sua vida. Amém? Deixa chamar os irmãos que estão aqui, os irmãos do Ministério de Louvor.